Bom, meio-dia mais 16 minutos, a gente continua aqui com as notícias da Metrópole, porque um companheiro de vida de todos nós merece um dia para chamar de seu, né? Hoje, 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Livro Didático. E não se engane, viu? Ele ainda é essencial para o aprendizado escolar, como a gente vai ver nesta reportagem. Alguns especialistas acreditam que o livro didático surgiu como uma extensão dos ensinamentos bíblicos. Outros destacam que no final do século XV, os próprios estudantes confeccionavam seus cadernos de estudos. No Brasil, os livros começaram a ganhar força com a criação do Instituto Nacional do Livro, em 1929, mas somente em 1934 que o governo de Vargas começa a elaborar um dicionário nacional e uma enciclopédia, além de aumentar o número de bibliotecas. Nascia, então, um protótipo do que viria a ser o livro didático. O material didático ele é um apoio, um subsídio, é a fonte primária, né, de recursos para os alunos terem o contato com o conteúdo, para eles aprenderem o que é uma pesquisa inicial. E não é só importância para os alunos, mas também para o professor. Para o professor, o material didático ele é o norteador da produção da aula. E para os alunos, ele complementa a aula, né, que o professor deu, que o professor preparou, sempre com base no material didático. O material ajuda a nortear o ensino pedagógico. A gente tem todo um planejamento inicial, um cronograma inicial de quais os assuntos serão trabalhados em cada ano, em cada período, então, do ensino médio, do ensino fundamental, para que a gente garanta uma educação mais uniforme possível a todos os estudantes. Nem os avanços tecnológicos tiram o papel do livro didático. Eles se complementam, né? A gente tem uma grande dualidade hoje da necessidade de inserir a tecnologia no ambiente escolar, mas a gente ainda, né, por pesquisa, a gente sabe que o manual ainda é importante, que a gente precisa, né, do escrever, a gente precisa ainda do material físico para complementar outras habilidades que a tecnologia ela não agrega, mas que a tecnologia, junto do material didático, complementa o ensino e torna tudo muito mais rico, tudo mais palpável no ensino e na aprendizagem. E não se engane, os alunos fazem uso sim do livro didático. Ah, fazem. Eles fazem e sempre muito orientados pelo professor. Então, a figura do professor tem um papel motivador ali no uso, né, do material didático, tanto em sala de aula, como também solicitando que o estudo seja feito em casa, com o uso do material didático, sempre priorizando o material que eles têm. Bom, o livro didático, ele é essa maneira da gente conseguir aprofundar aquilo que o professor fala na sala de aula e a gente conseguir entender um pouco mais sobre coisas que, às vezes, por algum motivo, ele não consegue falar, não dá tempo, sem contar que ele é um material que a gente consegue sempre consultar. Então, se você tiver com alguma dúvida, se você estiver estudando para a prova, por exemplo, você não tem o professor lá, mas você tem o que o livro, você tem o que o professor falou escrito no livro. Então, você consegue consultar isso. E o livro didático, para mim, ele é muito importante também para o aprofundamento dos conteúdos. E para a resolução de exercícios também, porque o livro didático ele possui exercícios complementares, tanto de vestibulares quanto feitos pelos professores, que fazem você colocar na prática aquilo que foi dito na aula. Os recursos multimídia complementam o aprendizado. As videoaulas, né, os outros recursos tecnológicos, como materiais complementares àquilo que o livro mostra. O Dia Nacional do Livro Didático se comemora todos os anos no dia 27 de fevereiro no Brasil. A data homenageia uma das principais ferramentas na formação educacional dos alunos, mesmo na era digital. Para mim é muito importante porque os professores utilizam muito em aula e o nosso livro ele é dividido entre aplicando conhecimentos e consolidando saberes, que é muito interessante porque os professores eles fazem vários exercícios que ajudam muito a consolidar nossa teoria que a gente já aprende em sala e aí a gente consegue entender melhor o assunto e identificar o que a gente está com dúvida.
E também serve para quem quer ir mais fundo nos estudos. O livro didático, para mim, ele é muito importante também para o aprofundamento dos conteúdos e para a resolução de exercícios também, porque o livro didático ele possui exercícios complementares, tanto de vestibulares quanto feitos pelos professores, que fazem você colocar na prática aquilo que foi dito na aula. Eu uso quase todo dia quando eu vou estudar à tarde, porque acho muito interessante revisar toda a teoria, além do que o professor falou, porque a gente vê um outro ponto de vista, né? Mesmo que muitos deles escrevam o próprio livro. No caso da Thalita, que escreveu a apostila de biologia, a sala de aula fez toda a diferença. O livro, quando ele é criado com base no formato de uma aula mesmo, né? Então, de várias perguntas, enquanto eu criava o livro, eu lembrava de dúvidas que os alunos tinham. Então, de onde você vai explicar melhor, onde você vai detalhar melhor um determinado tópico, porque você lembra da vivência de sala de aula, né? Então, parabéns ao homenageado, que não deverá sair de cena tão cedo. Ah, certamente. Cada vez mais agregando outros recursos, mas o livro físico ele tem a sua importância, sim, com toda certeza. O livro didático está lá toda hora e do lado um marca-texto. Qualquer coisa que eu vou lá, eu grifo e falo, isso aqui é importante. Livros didáticos importantíssimos e os professores são fundamentais. Olha só, desde o início de janeiro, estudantes e professores da rede pública e particular podem solicitar o passe livre escolar e a meia tarifa da MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Os interessados precisam acessar o site da empresa, preencher o formulário, enviar documentos digitalizados e realizar o pagamento de uma taxa. O bilhete único escolar, também chamado de passe escolar, pode ser utilizado pelos estudantes dos ensinos fundamental, médio e cursos técnicos da rede pública e particular. O benefício é oferecido para os alunos que residem na cidade a mais de 1.000 metros do estabelecimento de ensino. Existem as possibilidades do meia tarifa, que qualquer aluno tem direito, e o passe livre em algumas situações. Todo aluno que tem FIES, ProUni ou alguma bolsa do governo já automaticamente tem direito ao benefício do passe livre. E os alunos que são de baixa renda, comprovadamente de baixa renda, né, através de documentação, também têm direito ao passe livre. Segundo a responsável pelo passe escolar na RMC, a região metropolitana de Campinas, o estudante que não tiver direito à gratuidade total pode solicitar a meia tarifa, que concede desconto de 50% no pagamento da passagem. O passe escolar é pessoal e intransferível. Mas engana-se quem acha que o benefício é só para os alunos. Ele também vale para os professores. Professores também, mas professores tanto na rede pública como na privada, sempre meia tarifa, sempre 50% da tarifa do ônibus, da tarifa daquela linha que ele vai usar. Para quem já teve a solicitação aprovada pela EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, as vendas dos créditos eletrônicos da cota meia tarifa e da utilização da cota do passe livre escolar foram iniciadas em 1º de fevereiro. Neste ano, a liberação do banco de dados para as escolas atualizarem o cadastro de estudantes e professores no portal Parceiros da EMTU ocorreu em 2 de janeiro. A partir do dia 8 de janeiro, estudantes e professores puderam preencher os formulários de solicitação de passe escolar no site da EMTU. O benefício inicia com a inclusão feita pela escola desse aluno no portal que é linkado Escola EMTU. Então, a escola insere os dados desse aluno no nosso sistema e, a partir daí, o aluno com o seu CPF acessa o site e preenche a requisição. Ela é 100% online. Ele complementa os dados que a escola inseriu em termos de endereço, composição familiar, principalmente quando é de família de baixa renda, vem toda a composição familiar.
E aí ele anexa os documentos, paga a tarifa, né, de R$ 26,60, que é cobrado anualmente, e aí ele aguarda, tudo acompanhado pelo site. E é preciso ficar atento porque o passe livre deve ser renovado anualmente. Ele só vale para o ano vigente. Alguns alunos têm uma dúvida assim, eu fiz em outubro, vai valer até outubro do ano seguinte. Não é assim. Independente do mês, ele só vale para o ano vigente. Mesmo que ele tenha feito no meio do ano, no ano seguinte, se ele for usar em janeiro, ele tem que refazer o benefício. Já para a meia tarifa, a regra é diferente. Como o passe meia tarifa, o aluno compra os créditos pagando 50%, se sobra crédito de um ano para o outro, enquanto tem crédito no cartão, ele pode usar. Em 2023, foram emitidos pela EMTU um total de 4.290 passes escolares, incluindo o passe livre e a meia tarifa. O atraso do passe escolar pode ocorrer caso haja reprovação dos documentos enviados no site da EMTU e se os dados preenchidos no formulário estiverem diferentes ao da escola. Por isso, é orientado aos estudantes e professores que acessem a página do passe escolar, na opção Acompanhe, para verificar se há alguma documentação incorreta. E a gente até, inclusive, pede para os alunos tomarem bastante cuidado na leitura do manual, que é um manual bem autoexplicativo, eu diria até que ele é lúdico. Então, se o aluno olhar todos os pré-requisitos, se olhar toda a documentação correta que tem que ser enviada, é muito fácil de enviar. A página é www.emtu.sp.gov.br. Numa barra azul está escrito passe escolar, ele vai escolher a região dele, no caso Campinas, né, porque a gente atende outras regiões, ele escolhe no mapinha, coloca o CPF no requisite aqui, e aí é meio que automática essa página, ela já vai abrindo, conforme ele vai preenchendo, a página já vai abrindo os próximos passos, é bem fácil de fazer. Quando toda a documentação estiver correta, a EMTU aprova o benefício do passe em até 10 dias úteis, após o pagamento do boleto. Se ainda ficou com dúvidas ou quer mais informações, anote o telefone para contato. 3736-5700 e pede para falar no setor de passe escolar. E só lembrando que se houver alguma documentação incorreta no sistema, reinicia o prazo de 10 dias úteis para esta análise. Em caso de dúvidas, os interessados então devem entrar em contato. Reforço aqui o telefone 19 ao DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 3736-5700.